Olá pessoal, eu sou a Ana Hetch, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como eu fiz esses 21 livretos. Eu queria fazer vários livros de uma vez para renovar o meu estoque, então eu quis fazer os livros mais simples possível, da maneira mais simples possível em uma linha de produção, aproveitando que eu já tinha em casa. Eu não comprei nada além do que eu já tinha comprado antes, então não precisei gastar mais nada. Usei bastante retalho de papel que tinha sobrado de outros projetos e eu vou mostrar para vocês então como que foi o processo de fazer esses 21 livros. Vou acompanhar o processo desse livrinho aqui em particular, nós vamos fazer ele do começo ao fim juntos e no fim do vídeo fica até o fim para ver um por um. Eu vou mostrar todos esses livrinhos por dentro e por fora como ficaram, tá bom? Então vamos lá. Aqui na cidade onde eu moro, na Polônia, tem esse tipo de bloco de folhas e apareceu esse tamanho nas lojas, estava com preço bom, era o tamanho 30 por 15 centímetros. E eu acabei comprando alguns blocos, só que depois eu achei eles muito difícil de usar. O tamanho do papel é meio estranho, então eu acabo não usando muito eles. Até que eu pensei em fazer esse tipo de livrinho com 2 cadernos dentro. E para isso, então, esse papel seria perfeito, eu podia usar ele inteiro, sem precisar cortar, sem desperdício. Então, eu comecei escolhendo uma folha para fazer um caderno, eu pensei, já que eu vou fazer um, eu vou escolher 2 estampas diferentes e fazer 2 cadernos. Mas quem faz 2 faz 10 e quem faz 10 faz 20. Então eu acabei separando 20 estampas diferentes para eu fazer. Só que algumas delas, o papel era de uma gramatura maior e mais resistente, e outros eles eram muito fininhos, tipo esse. Eu tava achando ele muito molinho para ser uma capa de caderno. Os que já eram, que o papel era mais da gramatura maior, eu resolvi usar do jeito que tava, e os que eram mais fininhos, da gramatura menor, eu resolvi aplicar por dentro um guardanapo. Eu tenho esses guardanapos estampados, então com mais uma camada de cola e um guardanapo, ele não fica super grosso, mas já dá uma resistência diferente. Então eu tenho 10 desses daqui que eu apliquei guardanapos. São temáticas bem diferentes, tem tipo Natal, floresta africana, frutinhas. Então eu já fiz bem variado para já ficar com caderninhos para várias necessidades, né, várias ocasiões. Dá para ver que ele não ficou muito enrugado, sempre fica algumas ruguinhas porque é um guardanapinho bem fininho. Mas eu vou mostrar então como que eu faço para aplicar no papel da forma mais rápida, descomplicada e com o resultado que eu mais gostei. Esse tamanho de guardanapo que é mais alto do que 15 centímetros, que pega a folha inteira e a largura inteira, é muito mais fácil. Eu apliquei alguns que são menores, mas daí tem que fazer uma emenda com outro papel embaixo e ele fica meio estranho. Quer dizer, não fica estranho, fica bom, mas ele dá bem mais trabalho. Então, esse daqui é o que dá menos trabalho. Eu vou escolher um que combine com essa flor aqui. Esse aqui tá bonito. Eu acho que esse daqui vai ficar legal. Beleza. Então, eu vou começar colocando em cima de um plástico para não colar aqui nesse papel. Se ele tiver amassado ou tiver textura no papel, não faz mal, porque agora com a cola ele vai esticando. Então esse guardanapo aqui ele tem 3 camadas e eu vou separar, tentar tirar, não, tirar uma de cada vez. Tem essa. Essa daqui ainda não é que eu vou aplicar, ainda vou separar mais uma vez para ficar só com a parte bem de fora, ó.
pode jogar fora, eu uso para limpar a mão, às vezes eu uso, guardo para fazer alguma outra coisa. Então essa parte bem fininha, aqui tá sequinha, eu não apliquei cola ainda. Eu já vou posicionar do jeito que eu quero aqui. Que ele vai ficar, eu gostei mais desse lado azul, então eu quero que ele fique mais pra pontinha. E desse lado vai ter um pedacinho aqui que vai sobrar. E eu vou usar um pincel. Aqui eu tenho uma garrafinha com água. E eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Já vou aproveitar da eu tava na água, vou secar aqui nesse papel que sobrou. Eu podia usar um pincel maior, sim, mas esse é o que eu tenho aqui pra mexer com cola. E aí, eu comprei uma vez por 50 centavos na promoção aqui, várias dessas garrafinhas de cola. Só que ela é uma cola muito ruim. Ela não é pegajosa, que nem tem algumas colas brancas, elas são assim bem grossinhas. Essa daqui não, ela parece uma água. Então, para fazer artesanato, ele não é muito boa, porque ela não pega muito, não cola, ela é fraquinha e ela é aguada. Então eu fui guardando várias essas garrafinhas, não usei para nada, até que eu descobri que ela é boa para fazer essa decupagem. Então, se a sua cola é grossa, eu recomendo você dissolver ela um pouquinho na água. Se não, eu passo a cola direto aqui. Aí agora eu compro essas colas bem baratinhas aqui para usar para esse tipo de processo e não gastar a minha cola boa. O papel, ele vai expandir. Na hora que eu começar eu vou derramar a cola por cima dele. Não vou passar cola no papel, porque o guardanapo é tão fininho que a cola já vai atravessar ele e colar. Então eu vou começar a passar cola por cima e o papel vai dar uma expandida. Então, ao invés de passar assim em cima de tudo e daí ele acaba enrugando, eu vou fazendo linhas de cola e espalhando assim por setores, que daí quando ele expandir, ele vai só para os lados. Agora eu vou demonstrar o que eu tô falando, porque eu não sei se eu tô fazendo sentido. Ó, vou fazer uma linha aqui, ó, ela é transparente ainda essa cola, mas pode ser cola branca. Não faz mal, o importante é ela ser bem líquida. Aí aqui eu tô segurando o papel com uma mão para ele não andar muito e com a outra eu tô passando. No começo dá a sensação de que a cola não tá atravessando o papel, é porque ela leva alguns segundos. Mas daqui a pouco eu já começo a sentir, ó, agora eu já começo a sentir que o papel tá grudando embaixo. Então, o importante é espalhar antes que ela atravesse, pode começar a espalhar quando ainda não tá pegando embaixo, porque se a gente não pode manipular muito tempo esse papel, senão ele começa a rasgar, porque ele vai, a partir do momento que a cola atravessou, ele já tá bom, e daqui a pouco você tem que parar de mexer, senão ele vai virando o papel machê e se desfazendo. Então você sente isso com a prática, você sabe quando é hora de parar. Então eu vou desfazendo as rugosidades com o pincel, com cuidado, algumas dobrinhas vai ficando. E se você, mesmo que fique um amassadinho, um tortinho, chega uma hora que não dá mais para desentortar. Então só alisa bem e passa para frente, senão se você insistir muito em desamassar, você vai rasgar. Então aqui colou e agora ele vai vindo. Você vai ver que quando chegar aqui no final vai estar sobrando mais papel aqui no fim do, mais guardanapo no fim do papel, porque ele vai ter esticado mais. Então agora eu vou fazer o resto. Ó, aqui rasgou, mas rasgou bem na parte branquinha, então eu vou só com cuidado. Eu fiquei mexendo muito tempo aqui, porque tá ainda meio dobradinho. Eu passei um pedaço grande. E esse guardanapo aqui, ele é mais... A cola demora um pouco mais para atravessar, então quando ela atravessa e pega no papel embaixo, ele já tá um pouquinho mais frágil.
eu já cobri todo o papel e o ideal é não colocar cola demais. Aqui no fim eu exagerei um pouquinho na cola, então eu tô tentando espalhar ela e tirar ela do papel, porque se você deixar poças de cola, ela vai molhar o papel de baixo e até o papel mais grosso embaixo ele vai começar a se desfazer. Então, porque essa cola ela é bem úmida, né? Então eu passo só um pouquinho, espalho até não conseguir mais espalhar. Então, o ideal é que você tenha que forçar um pouquinho a cola para ela espalhar, mas sem arrebentar o papel. Então, o que que eu fiz? Eu passei por tudo, aí depois que eu sinto que a cola já atravessou, mas que ainda tem um ou outro lugar que o papel não colou bem, que ele tá um pouquinho descolado, eu deixo e volto depois para dar essa finalização. Assim, vou, espalho, aí trabalho um pouco numa outra área para fazer esse ajuste final, porque aí a cola, o papel já absorveu um pouquinho da cola, e agora nessa segunda passada dá para ver que mesmo as partes que parecia que não estava ficando muito bem certinhas, elas começam a achar o seu lugar. Isso é muito importante, por isso que tem que ter um plástico embaixo, porque a gente vai ter que passar bem até toda a borda do papel, senão ele não vai, ele vai começar a levantar depois de descolar. Então, aqui a borda do papel é uma parte importante do processo. Essa parte aqui tá bem molhada, então eu tô indo com cuidado para não rasgar, mas me certificando que tá tudo bem colado. Então, essa daqui é a parte da decupagem, agora tá bem molhado, se eu for mexer vai estragar, vai levantar, porque ainda não secou, não aderiu, né, completamente. Então, eu vou só deixar paradinho por pelo menos uma meia hora, e aí quando ele começar a secar bem, ele começa a enrolar em si mesmo, a ficar torto. Aí quando ele já não estiver mais colando, mas ainda estiver úmido, eu vou colocar um outro plástico em cima e deixar um livro até o dia seguinte, ou deixar ele terminar de secar com alguma coisa apertando, e mesmo assim ele sempre vai ficar assim um pouco tortinho. Mas isso na hora que a gente colocar os livrinhos dentro e continuar o processo não vai aparecer, só que a gente tenta minimizar ao máximo. Se ele não seca com alguma coisa segurando, ele vai enrolar até. Então a gente vai tentar deixar ele o mais aberto possível. E os que eu não coloquei esse papel por dentro, eu já comecei a dobrar. Eu simplesmente dobrei eles aqui, já separei marcador de páginas, eu tô adiantando o processo. Então eu só peguei, esse daqui era duplo, cada papel era, além de ser uma gramatura maior, é exatamente o mesmo tamanho, mas tem impressão dos dois lados e ele é mais grosso. Então eu já fui marcando aqui e dobrando. Para marcar você pode colocar uma régua e passar uma caneta sem a ponta, passar uma tampa de caneta ou passar alguma coisa só para dar aquele amassadinho. Então, aqui essa folha ela tá dando aqui 29 centímetros e meio no total. Então eu fiz 9 centímetros e meio de cada lado, a dobra, né, um pouquinho menos que 9 centímetros e meio, e o do meio ficou com exatamente 11 centímetros. Então, ficou 9,5 para cada lado, 11 no meio. E assim, quando você dobra, vai ter um espacinho. Não precisa ser exatamente esse tamanho, você pode fazer do jeito que você quiser, mas eu recomendo ter aqui uma sobrinha para não ficar trancando. Então, vai ter duas dobras. E eu vou colocar dois caderninhos que eu tô fazendo com papéis
de vários tipos aqui dentro. Então, eu já vou mostrar como que eu separei esses papéis, as cores, tudo, assim que secar esse daqui. Bom, agora já é o dia seguinte e já tá bem seco, então eu vou tirar aqui do plástico. Ele não cola no plástico. Ontem, enquanto ele ainda estava molhado, eu assisti uma série e fui dobrando os que eu ainda não tinha dobrado. Então, todos esses daqui eu cortei com a tesoura, tirei essas sobrinhas e dobrei para ficar assim. Alguns eu escolhi deixar o guardanapo por fora e a estampa do papel por dentro, porque eu achei o guardanapo mais bonito. Outros eu deixei, né, o papel, esse aqui tem um brilho, deixei o papel por fora e a estampa por dentro. Primeiro eu vou descolar aqui na borda. Se ele dobrou um pouco por cima do papel pro lado de fora, é só levantar. Como a minha cola ela é fraquinha, se deu algum acidente aqui por fora, eu posso só levantar. Aqui eu achei que ele ficou bem bonito dos dois lados, então eu tô pensando qual que eu vou deixar pro lado de fora. Mas eu acho que eu vou deixar esse preto e branco pro lado de fora. E as flores ficam tipo uma surpresa quando você abrir. Tem elas por dentro. Acho que fica legal. Até porque por fora, nesse lado ele tem tipo um brilho. Uma purpurina nas folhas, que eu achei que ficou interessante. Então, com o lado que vai ficar para fora, para cima, eu vou marcar aqui na régua 9,5 centímetros e vou só amassar. Isso não é uma tesoura, isso como eu falei, pode usar uma tampa de caneta, alguma coisa que não tenha fio. E aí agora eu vou virar. E do outro lado também vou marcar 9,5 centímetros e amassar. Então, ele fica uma marquinha aqui do amassado. E eu vou dobrar esse lado aqui que eu amassei. Aqui. E no vinco que eu fiz, ele dobra certinho sem rachar. Então, eu vou só ver se tá tudo bem alinhadinho. Vincar bem. E agora, do outro lado, tem aqui o vinco. Bem direitinho. E eu vou dobrar. Não sei se com essa estampa aqui tá dando pra ver muito o vinco. Mas acredite, eu vinquei. Tá aí, ele dobrou bem facinho, mesmo o papel agora estando mais grosso, por causa da cola, né, do guardanapo. Então, vinquei bem. E marcando 9,5 centímetros de cada lado, desse papel que é quase 30, é 29,5. Ele fica essa sobrinha aqui no canto. Então, vai ficar assim. Como aqui ficou uma colinha aparecendo, eu vou botar algum detalhe aqui por cima. E posso deixar essa parte pra dentro. Então, posso deixar ele assim, aí vai abrir primeiro essa e depois essa. Então, esse processo aqui é onde eu já fiz com todos esses papéis que eu fiz com o guardanapo por dentro. Alguns eu dei uma escurecida nas bordas, usando um carimbo. Então, eu posso pegar, eu uso a própria almofada do carimbo. Eu tenho um carimbo velho que eu deixo ele quase seco, e aí eu esfrego a almofada mesmo. Ela tá tão seca que fica assim uma manchinha bem clarinha em volta.
Aí até que chegou uma hora que eu já não consegui mais manchar nada. Eu tentei manchar aqui em volta desse daqui, ó, nem apareceu de tão clarinho que tá. Então eu coloquei mais tinta e agora a tinta deve estar bem forte. Eu misturei. Eu tenho vermelho, azul e preto. Então eu pingo um pouco de cada, tem essa roxa também, mas eu não usei. Aí eu vou pingando e aperto aqui com o cabo de um pincel para misturar na almofada mesmo. Então aqui, se eu passar agora, ele vai ficar bem forte, então eu passo bem de leve, só para pegar um pouquinho de tinta. Para dar o detalhe. Se você quiser, dá para pegar uma esponja de maquiagem e passar a esponja na tinta, se a tinta estiver muito forte, e daí com a esponja, só um pouquinho sujinha, passar aqui. Mas como esse daqui é preto e branco, eu acho que fica legal se ficar assim, esse detalhe em volta um pouquinho mais forte. E aqui na parte de dentro também, para dar esse acabamento aqui. Se o papel aplicado, né, o guardanapo começar a levantar, aí eu posso passar só aqui em volta uma cola um pouquinho mais, menos diluída, para ele aderir bem ao papel embaixo, só na borda. Aqui, esse eu uso, essa almofada de carimbo é basicamente só para isso, só para ir manchando e dando esse acabamento para esses livrinhos. O próximo passo agora, então, é separar papéis para ser os caderninhos de dentro. Então, em alguns eu carimbei, outros eu deixei liso. E eu vou então juntar para fazer um caderno preso em cada dobra. Então agora eu já fiz alguns para esses, falta fazer para todos esses outros. Vamos lá. Bom, já se passaram alguns dias, eu dei uma arrumada aqui na minha mesa e é assim que nós estamos com esse livrinho. As páginas já estão costuradas aqui dentro. Antes de costurar, eu resolvi passar uma costura aqui na borda. Eu pensei, eu achei que eu não ia fazer, eu falei que eu não ia fazer, mas depois eu achei que todos esses livrinhos que tinham o papel por dentro, era melhor passar essa costura, porque eu tava com medo que começasse a levantar. Então, aumentou bastante o tempo que eu levei para fazer os livrinhos, mas pelo menos assim eu fico mais tranquila que não vai levantar tão fácil. Eu deixei aqui nas pontas as linhas compridas, porque eu ainda não decidi que acabamento que eu vou dar nelas. Então eu deixei pelo menos 10 centímetros em cada um. Algumas ficaram mais compridas, outras ficaram mais curtas. Então, essa daqui é a combinação, é assim que tá aqui agora. E para essa capa, eu também cortei aqui, porque algumas folhas tinham ficado um pouco compridas e estavam encostando aqui, não estava dando para fechar. Então, eu só, depois de costurar os cadernos aqui dentro, eu cortei um pouquinho, ajustei. Então, eu quis que continuasse aparecendo aqui um pouco quando tá fechado, porque eu gosto desse efeito, mas quem não gosta é só cortar um pouquinho mais. Essas são páginas, uma tem uma textura, a outra tem um carimbo, essa daqui é tingida com chá também, essa daqui é tingida com casca de romã, que fica mais amarela, e aqui tem uma sacola de papel, porque eu gosto da crocância dela. E então tem vários tipos diferentes de papel. Desse lado aqui tem um papel reciclado que eu mesma fiz em casa, com manchinhas de várias cores. E também tem desse lado uma rendinha
de papel, daquelas de colocar docinho dentro, sabe? Às vezes eu uso elas encadernadas junto. Eu gostei muito desse efeito aqui. E para capa, então eu separei essas duas opções, porque eu acho que combina aqui com a parte de dentro. Eu até cheguei a pensar em colar ela aqui, porque eu achei que ficava tão interessante essas cores juntos, mas eu acho que eu vou fazer ela na capa. Tem aqui um balaio de gatos e eu tava pensando em colar ela aqui sobrando um pouquinho pra cá, mas no fim se eu colocar, que eu queria que ela ficasse um pouco além, sabe? Mas daí vai ficar só a pontinha da casa e eu acho que vai amassar muito fácil. Então eu acho que eu vou colocar ela mais aqui pro meio. E essa vai acabar sendo gatos. Pronto, tem um visitante aqui hoje que vai supervisionar o trabalho, né? Tá bom? Quer ficar aí? Fica. Então, enquanto nosso amigo olha aqui, eu vou colar a casinha aqui, deixá-la bem fixa. E essa outra eu ainda não decidi se eu vou usar ela dentro ou não. Ainda não desisti da ideia de colocar uma casinha aqui dentro. Como eu tinha feito isso daqui para ser uma tag e aqui atrás é um papel encerado, então eu vou tentar tirar um pouco desse papel aqui para a cola pegar melhor, porque eu tenho medo que ela seque e descole. Então eu vou vir com estilete e tentar raspar um pouquinho. Eu achei esse acabamento tão bonitinho, mas eu acho que realmente o destino dessa casinha é ser a capa desse livro. Aqui dei umas raspadinhas, nada demais, não, cuidado, né, para não atravessar, só para tirar um pouco desse brilho dele. O meu companheiro aqui já desistiu de ficar aqui. E agora eu vou passar uma cola branca normal, mas eu gosto dessa porque ela é bem densa, então ela seca rápido e ela não é muito aguada. É bem diferente da cola que eu uso para aplicar o guardanapo, para fazer a decupagem. Esse daqui é outro tipo de cola. Eu gosto que ela tem esse bico fininho para fazer as bordas também. E é cola branca normal, que eu comprei aqui na minha região. Então, aqui eu vou dar uma espalhadinha para ela não vazar quando eu apertar. E assim é como estão todos os outros livrinhos. Eu costurei os que tem a decupagem por dentro, todos eles eu passei a costura aqui em volta. E os que eu achei que combinava aplicar uma casinha, eu apliquei. Isso daqui é uma cantoneira, que eu ainda não sei se eu vou colocar, se vai aqui, talvez, provavelmente. Então, tem vários com casinhas. E eu fui escolhendo a que combinava mais. Todos eu costurei em volta com a mesma linha, ela é uma linha bege, que eu acho que combina, ficou interessante. Alguns eu ainda não sei o que eu vou fazer, esse daqui eu ainda não decidi se eu vou colar aqui fora ou não, porque eu gostei muito desse xadrez e eu não sei se eu acho que combina com essa casinha ou não. Esse daqui eu achei que podia ser alguma coisa relacionada à comida, sabe? Tipo um caderninho de receitas por causa do xadrez, me lembrou uma toalha de mesa. Mas eu não sei ainda. Então esse daqui, como eu ainda tô em dúvida, eu deixei ele separado para
ver. Esse daqui é a mesma coisa. Eu tenho essa casinha aqui, que eu achei super fofinha. Combina porque tem uns detalhezinhos em vermelho. Mas dentro ele já tem algumas coisas de receita e panelinha. Então eu vou ver também se eu vou manter esse daqui. Esse é a mesma coisa. Essa parte aqui de dentro eu não tô muito feliz com esse verde e vermelho. Mas eu gostei bastante do amarelo. Essa casinha podia ser aqui. Porque tem uma flor amarela e combina. Isso tudo eu já tinha feito antes. Com restinhos de papel, né? Então é só acrescentar. Então, tirando esses daqui, que são os que eu ainda tenho que decidir o que eu vou fazer. Esses daqui que são os 3 de onça, que eu acho que eu gostei. Um de tigre e 2 de onça. Que eu acho que eu gostei tanto que eu não vou colocar mais nada, eu vou deixar só a capa. É isso que eu acho que eu vou fazer por enquanto. E o resto todos eu já escolhi algumas casinhas para colocar neles. No fim eu vou mostrar um a um todos os cadernos, como ficarem, com todos os adicionais. Então, é assim que estamos por enquanto. E agora eu quero achar uma maneira de fechar esses livros. Eu queria uma maneira única de fechar todos, porque já tem muita coisa para fazer. E eu não queria inventar uma maneira diferente de fechar cada um, porque geralmente eu faço isso. Eu tento inventar uma maneira criativa de fechar, mas dessa vez eu acho que eu vou tentar ser prática. Acho que eu tive uma ideia. Eu tô pensando em usar esses botões aqui e essas linhas, dependendo da cor, né, do caderno, eu vou fazer diferente. Para essa daqui eu acho que eu vou usar essa preta e branca, que eu nunca usei. Cadê? E eu decidi que o caderno ele abre assim, para cá e para cá, né? Então eu decidi que nesse daqui eu vou fazer um furo bem aqui onde tá passando onde eu costurei o caderno. Então vou fazer um furo bem aqui e passar a cordinha que eu vou amarrar aqui no botão. Então eu vou escolher um botão para cada caderno. Pode ser esse, né? E aí pro lado de dentro, para não ficar direto costurado no papel, porque aí eu tenho medo que de tanto puxar vai acabar rasgando o papel. Então eu vou colocar um botão do lado de fora e outro botão do lado de dentro. Ai, não foge. Só que como esse daqui tem 4 furos, o ideal seria pegar um de 4 furos também para pôr por dentro. O de dentro não precisa ser muito bonito. Pode ser uma coisa assim. Quanto mais fininho o botão de dentro, melhor, né? Então, acho que um assim tá bom. Então, eu vou começar pensando onde eu quero que fique o botão. Não pode ser muito na borda, né? Pra não rasgar. Então, aqui, vou colocar alguma coisa macia por dentro pra furar. Então, eu vou colocar esse papel que eu tenho aqui, pra proteger ali o caderno. Eu começo de baixo para cima. Coloque e já passo no oposto, certo? E aqui agora eu vou passar no de baixo. Essa linha aqui, a da ponta, ela vai ficar entre o botão e a capa, para ela ficar escondida embaixo do botão. Um botãozinho.
Aí agora terminou aqui saindo para fora do botão, então eu vou passar para baixo do botão, aqui assim, e já vou cortar e amarrar. E aí aqui então eu vou amarrar 2 vezes. Então, aí você pode cortar ou pode enrolar até o fim. Aí essa cola também vai dar um reforço ali embaixo. Pra garantir que nada disso vai se soltar. Então, ó, o acabamento ficou bem bonitinho por dentro. O botãozinho. E agora, eu escolhi essa altura, ele não ficou bem centralizado no meio a altura, mas eu queria deixar aparecer bem o telhadinho. Então eu fiz um pouco abaixo do telhadinho. Então por causa disso que eu quis terminar o botão para agora, de acordo com a altura do botão, fazer o furo para colocar a cordinha aqui, ó. Então aqui eu vou passar uma colinha aqui na ponta para não ir soltando, senão ela vai se desenrolando essa linha. Vou deixar ela bem fechadinha aqui e cortar. Como eu não vou dar a volta no caderno, vai ser só bem pertinho, talvez eu ainda encurte mais, mas eu quero só ter um pouquinho de corda extra, porque esse é o primeiro caderno que eu tô fazendo e não tenho certeza qual que vai ser o comprimento que eu vou querer. Para os outros, depois que eu fizer esse daqui, eu já vou aprender como que eu quero, e daí eu já corto direito. Mas eu tô fazendo aqui, sei lá, 25 centímetros. Então eu vou ver aqui o lugar onde é que eu quero, mais ou menos. Só para ajudar. E aqui. Pronto. Vou cortar aqui a parte que eu colei para deixá-la desfiar. E eu vou fazer um lacinho. Tá vendo? Por isso que é bom cortar ela um pouco mais comprida, a cordinha, porque eu já tô inventando coisa que tá usando do comprimento. E pronto, ó. Daí agora quando eu puxar aqui fora, vai vir o lacinho, vai ficar bem aqui na dobra. E o lacinho não vai deixar a cordinha sair. Agora aqui eu também coloco um pinguinho de cola, né, pra dar uma segurança extra. Pra não deixar o lacinho abrir. É o resultado final do fecho. Aí eu posso dar umas 2 voltas aqui, já é suficiente. Ó que gracinha. E aqui na cordinha, agora eu vou achar alguma coisa para colocar aqui dentro. Pronto, eu separei aqui umas miçangas, dessas coisas que eu compro de bijuteria quebrada, de saquinho de promoção, vou juntando. Então, vamos ver. Ó.
E aqui está, olha só, combinou. Esse cristal aqui, que é rosinha, combina com a casinha. Eu tava pensando em maneiras de prender isso daqui com um grampo, alguma coisa, mas eu acho que essa ideia de passar a linha para dentro do caderno foi a que vai dar o melhor acabamento. E o detalhe do lacinho também achei que ficou super delicado, não ficou volumoso e ficou surpreendente. Então, essa daqui ficou assim, ó, tem um brilho aqui. Então agora eu ainda vou pensar se eu quero pendurar mais alguma coisa aqui, talvez uma miçanguinha, talvez deixar um pouquinho sobrando, ou talvez eu corte curto. Eu vou pensar, mas primeiro eu vou fazer o fecho em todos os outros livrinhos. E aí com isso ele tá praticamente pronto e só falta dar os retoques finais. Bom, então agora a gente volta para a cena do começo do vídeo, em que eu estou com os 21 livrinhos prontos para mostrar para vocês. Esse aqui é o resultado final. Esse é o que a gente fez junto. Eu vou mostrar como ficou por dentro, que eu coloquei dentro dele, os detalhezinhos. Eu acabei não usando os fiapos que estavam em volta de linha das costuras. Em alguns livros eu fiz um penduricalho, em outros não, que eu vou mostrar agora. E ter costurado os livros aqui do lado é algo que eu acho que eu não faria de novo. Na hora, pareceu que foi mais rápido fazer o processo de costurar o livro na máquina de costura, as páginas, mas no fim sobrou tanto fiapo que eu tive que amarrar e dar nozinho, porque eu sempre fico paranoica que vai começar a desfazer a costura. Então, eu acho que no fim acabou sendo mais demorado ter que costurar um por um na máquina e depois um por um fazer o acabamento da costura. Teria sido mais rápido só fazer a costura à mão e já amarrar. Mas isso fica o aprendizado para a próxima vez. E esses livros ficaram então com esse detalhe diferente da máquina de costura, esse acabamento aqui nos cantinhos. E agora então vamos passar um por um e eu vou mostrar como que ficou dentro e o que eu fiz em cada um deles. Então, vou mostrar como ficou esse daqui, o nosso livro final. Eu acabei não fazendo um pingente aqui para ele, com a linha, como eu falei, em alguns livros eu fiz, em outros não. Eu tinha colocado marcadores de páginas dentro dos livros, mas cada vez que eu ia manusear, eles estavam caindo. Então eu tirei os marcadores de páginas de fita e coloquei em todos eles esse estilo aqui, olha, que ele é um clips, que eu forrei com um papel por baixo do clips e um por cima. Eu posso ensinar em outro vídeo, se alguém se interessar, comenta aí. Mas é bem simplesinho. Coloco um papel, coloco clips, cobro o papel, um clips, né, e colo. Então, todos eles eu coloquei um clips desse estilo. Alguns eu já tinha colocado no começo, então eu acabei optando por colocar em todos. E aqui no fim, cada livrinho ganhou um bolsinho. Alguns são um pouco diferentes, o bolsinho, são modelos diferentes, mas todos eles ganharam um bolsinho com pelo menos um adesivo, que tá aqui, e mais alguns papeizinhos, coisas para pessoa, uma tag, que você pode usar para decorar o seu livro da maneira como você achar melhor. Agora, depois desse livro, os primeiros que eu fiz foram esses daqui. Na verdade, eu fiz eles antes desse. Esse daqui eu acabei fazendo, começando ele por último, que eu resolvi gravar, né? Mas, na verdade, eu comecei a fazer por esse daqui, que eu tava ainda decidindo qual que ia ser a largura dos livros. Então, esses daqui, eles são
Esse é um pouco mais estreito e esse é um pouco mais largo do que o original. Eles não são todos do mesmo tamanho, porque eu fiz no olho, mais ou menos. Só que esses dois são os que são um pouquinho mais diferentes. Esse daqui eu gostei da ideia dele, mas eu acabei não usando para todos. Então ele tem, ele não é o que eu fiz decupagem por dentro, gera um papel aqui com a estampa dos dois lados, carimbos, manchas de café e chá, uma página de livro em alemão. E para cá eu usei então a sobrinha da linha da costura para botar umas pedrinhas brilhosinhas. O bolsinho, eu coloquei aqui um cachorrinho e as tags. E o que ele tem de diferente é que ele é mais estreito, porque ao invés de só dobrar 2 vezes, eu dobrei mais uma vez aqui, ó. Ele desdobra 4 vezes. Então aqui no fundo tem mais o clips com um papel, que é tipo uma carta antiga. Então, esse daqui, todos os outros, os 2 livros estão costurados nessa dobra aqui de dentro. E esse daqui, ele ficou costurado para fora. E aí ele dobra assim e assim. Eu achei interessante, talvez eu faça mais depois. Vamos comparar. Esse daqui, eu usei um envelope dentro dele, ele também tem. Eu coloquei para dentro o penduricalho, mas os que tem esse penduricalho, ele é para ficar para fora, sei lá, enfeitando. Se você quiser, né? Senão fica para dentro. E aqui tem um envelope. E aqui é o outro lado do envelope. Eu coloquei um dinheirinho falso, que é igual o dinheiro da Polônia, mas ele é falso. E para cá tem o outro bolsinho. Eu fiz um bolsinho diferente, usando um cartão postal com tags e papéis. Aqui eu colei vários adesivos por esse livrinho. Então, olha a diferença. Aqui tem um caderno costurado desse lado e desse outro aqui tá o outro caderno, tá vendo? Então, os dois aqui assim, ó. E esse daqui, então, um tá desse lado aqui e o outro caderno tá só pra cá. Então, esse daqui é filho único por enquanto, mas pro futuro, quem sabe eu faço mais projetos desse rosinha. Eu gostei bastante da ideia de fazer uns penduricalhos com bastante bolinhas. Foi estranho para fazer, furei meus dedos, porque algumas bolinhas era mais difícil de passar a cordinha, eu fiquei tentando forçar com uma agulha, tirei sangue dos meus dedos algumas vezes, mas deu tudo certo. Então, esse daqui foi o começo.
Como você talvez já tenha notado, alguns cadernos acabaram com a casinha na capa e outros sem. Então esse daqui eu ia deixar sem a casinha e acabei colocando porque eu achei que esse tigrinho aqui complementava bem as onças. Outra coisa é que para alguns cadernos eu só dei uma fechadinha direta assim, e para outros eu enrolei a cordinha em volta do caderno. Aí é só o que eu achei que combinava mais, que ficava mais bonito. Esse daqui, por exemplo, tem a voltinha toda, porque eu não estava planejando colocar a casinha, mas no fim me deu uma inspiração. Se a pessoa não quiser com a casinha, a gente tem o... Cadê? A gente tem o outro aqui, que ficou com a estampa parecida, só que sem nada, só com a casinha. E aí eu coloquei um penduricalho mais chamativo, com um pontinho azul aqui. Esse outro aqui tem um penduricalho mais discreto, só que ele dá a volta. E aqui, esse penduricalho aqui, ele não serve para muita coisa, como vocês estão vendo. É só para ser uma coisa assim divertida, que vai ficar balançando. E eu não sei se está pegando bem, mas essa miçanga ali, ela é bem brilhosinha. Quando bate o sol, né, ela solta até uns arco-írisinhos, assim. Discreto, mas tá ali. Então, é só realmente um brilhinho, uma coisa divertida e que você pode deixar para dentro, se quiser, né? Então, esse daqui, ela tem a decupagem, esse daqui é um guardanapo, então ela fica com uma textura e tem as manchinhas de chá, amarelinhas, carimbos em algumas páginas, vários têm esse papelzinho rendado. Ó, a costura aqui, olha como ficou a costura na máquina de costura aqui no meio. Olhe bem, porque eu não vou fazer isso de novo tão cedo, porque no fim, esse acabamento aqui em cima e embaixo me deu um trabalho desgramado. Se for para fazer um livrinho, vale a pena. Se for para fazer 21 livrinhos, melhor não. Aqui, papel de livro, olha só o detalhe, escrito em alemão, mas que bonito esse estilo gótico. Então, isso tudo era livro que eu peguei já bem antigo, que estava indo para o lixo, nem sei do que era o livro. Então, todos aqui com o detalhe, né? E o bolsinho aqui. Vou aproveitar e colocar que ficou faltando uma chavinha para esse daqui. Que em alguns eu não tinha colocado, mas eu vi que... Eu achei que tinha acabado as minhas chavinhas, ainda tem mais duas aqui, ó. Tem mais 2 livrinhos que vão ganhar a chavinha no último momento. Esse aqui foi um. Em alguns deles eu já colei a chavinha, porque depende do tamanho do bolso. Às vezes o bolso é muito grande, a chavinha ia se perder dentro. Eu já colei ela em algum lugar. Esse daqui tem uma chavona de metal. Eu tinha usado uma chavinha de madeira que eu tinha, mas ela ficou muito levezinha. E aí ela não tinha esse caimento dos outros, assim, de pesar um pouquinho, sabe? Daí eu troquei ela, tirei a de madeira e coloquei essa de metal aqui. E esse botão de madeira eu acho que ficou bem legal também. Aqui eu achei várias xicrinhas, olha, de chá e café, que eu acho que combina com o tema. E como ele não tem uma casinha aqui, eu coloquei a casinha aqui no bolsinho. A pessoa pode usar de marcador de livro, fazer o que quiser. Então teve alguns que eu não botei a casinha na capa, eu coloquei a casinha dentro, em algum lugar. E eles são todos parecidos, mas cada um é especial. Então, a minha ideia é que a pessoa pegue e fale, nossa, eu não estava esperando que tivesse isso. Esse aqui eu achei que ficou muito legal, gostei do penduricalho. Todos, né? Eu posso falar isso de todos. Eu adorei todos.
Essa libélula aqui de decupagem eu gostei. Teve um que eu deixei ela no meio. Essa daqui eu botei duas, uma de cada lado. Esse papel reciclado que tem em vários cadernos, eu mesmo que fiz ele. É reciclado aqui na minha casa. Carimbos. Mais libélula. E aqui de novo, não tem a casinha fora, tem a casinha dentro. E uma chavinha para colar em algum lugar. Então, eu achei que ficou melhor sem os marcadores de livros que eu estava usando, porque os marcadores, eles tinham às vezes, um penduricalho pesado, e aí quando abria, como ele não abre só de um jeito, né, ele abre um livro para cada lado, ele sempre caía. Então, eu estava ficando irritada só de mexer, eu pensei, bom, quem comprar o livro vai ficar irritado também. Então, eu tirei, e agora não tem mais nada solto caindo dele. Esse daqui tem um guizo, então falando em irritar, tem gente que não gosta do barulhinho do guizo. Mas eu coloquei só nesse caderno. Então, e ele tem um botão de coração, e ele também é diferente dos outros, porque eu achei que essa casinha era tão grande que ela podia ser mais uma abertura aqui. Então, aqui você pode escrever uma mensagem, tipo, digamos que você vai dar esse livrinho de presente para alguém, você pode escrever feliz aniversário, fulano, não sei o que, botar uma foto, ou então colocar uma agenda, um poema, o que você quiser. Pode escrever outra coisa aqui também, colar um papel. Então ficou assim um esconderijo aqui. Só tem que cuidar porque essa dobrinha que tá para fora, quando abre, não pode forçar ela. Tem que dar uma levantadinha, só. Mas você não precisa abrir assim, você pode só, quando desamarrar, já abrir aqui normal, só para acessar o esconderijo aqui. Tem um truquezinho. E esse papel aqui também tem a estampa de borboleta por dentro. Botei as flores com azul junto, achei que ficou bonito. E aqui, como a estampa é de máquina de escrever, eu achei que ia ficar legal colocar uma coisa escrita na máquina de escrever de verdade. Então eu coloquei só um love, só para dar o detalhezinho. E aqui, né, as paginazinhas, papel colorido. E aqui, tags, adesivo, chavinha. E aqui mais os dias da semana, né? Ok? E essa, então, para segurar bem esse esconderijo, a gente dá uma volta e outra volta. Ficou esse de que embala inteiro o caderno, e aí ele fica bem firme, não vai para lugar nenhum.
esse então é o último livrinho. Ele tem diferente que o botão dele não é redondinho, é um floquinho de neve. Então, ao invés de dar a volta inteira nele, eu só passei por trás, porque ele já firma bem e porque ele fica trancando. Então, se tivesse que dar a volta, ia ser difícil, ó, mas ele não abre, mesmo só pegando assim de lado. E ele é todo, tem floquinhos de neve bem clarinhos no fundo. Então eu fiz ele assim meio de nevinha. Aqui tem alguns animais na neve, tem um passarinho de corrinho, mais alguns carimbos. Papel reciclado. Papel reciclado. E aqui, então, gatinhos. Eu acabei não colocando uma tagzinha nele, mas eu acho que eu vou colocar. Peraí, vamos aproveitar que esse é o último. Cortar a borda dela com essa coisinha aqui, ó. Então, ao invés de ficar pontudinho, eu posso colocar aqui, ó. E ele corta o cantinho. Aí eu vou colocar, fazer um pouquinho de sombreamento em volta. E é isso. Esse então é o último livrinho. E aqui estão todos eles. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, comenta aí. Segue, vai ter as fotinhos em detalhes dos livrinhos no Instagram também, que é o mesmo nome aqui do canal, Cats and Paper. Eu sou a Ana Hedrick, obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!